Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. Sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa Estado de Direito, hoje excepcionalmente numa quarta-feira, já que ontem nós não conseguimos fazer o programa aqui, então joguei para a gente não passar a semana sem ter o Estado Democrático de Direito, já que nós vamos também entrar numa semana seguinte aqui com uma nova programação. O Estado de Direito continua em nova fórmula, não mais num programa de 1 hora, mas dentro ali da grade da nossa nova programação, da nossa nova grade aqui do canal da TV 247. Saúde a todos que estão chegando por aqui, peço para você dar o seu like na nossa transmissão, vou colocar aqui embaixo nosso endereço, brasil247.com/apoio, e também pelo Pix, se você puder contribuir solidariamente, fazendo assinatura, ou uma contribuição avulsa pelo Pix, pix@brasil247.com.br, é essa contribuição que mantém aqui o canal funcionando, a nossa equipe atuando, produzindo jornalismo, informação, análise diariamente, todo dia, até a meia-noite. Aqui a programação começa às 6h30 e vai até a meia-noite, ininterruptamente. Agradeço a todos que estão chegando, peço para você dar o seu like, tá? Transmitir aqui para a gente nas redes, dá a sua curtida, isso ajuda bastante também, se você não puder contribuir financeiramente. Já estou na sala aqui de espera, vou embarcar rapidamente aqui. Primeiro, a liderança aqui do MST, que a gente convidou para tratar sobre esse assunto, um assunto que tem 40 anos de história, né? O MST não é um movimento que chegou agora, não é um movimento que enfrenta a criminalização por parte da grande mídia, e nem a ação de CPIs, não é a primeira vez que o Movimento Sem Terra enfrenta esse tipo de ação numa tentativa de criminalizar e, neste caso especificamente, também tentar desestabilizar, atacar o governo do presidente Lula, sempre os governos progressistas. Então, vou embarcar aqui a coordenadora do MST, a Séries Adit, né? Eu não sei, eu sempre erro os nomes e depois eu fico pedindo para corrigir. Boa tarde, Séries, tudo bem? Boa tarde, Daiane, tudo bem? Fala do jeito que você quiser, mas... Tudo Séries, tá tudo certo. Adit. Eu escrevi ali, depois apaguei, não sei porquê. E também estou aqui com o professor, que está sempre aqui com a gente, e está fora do Brasil, mas gentilmente, num pedido, atendendo aqui o nosso pedido, o professor Flávio de Leão Bastos, professor, advogado, professor de Direito Constitucional, atua na questão dos direitos humanos, tem uma vasta experiência e trajetória na defesa da democracia e está sempre aqui com a gente para nos ajudar. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Daiane, uma alegria estar com a TV 247, com os telespectadores, também conhecendo agora as séries Radist, lá na direção do MST. Agradeço o convite. Muito bom. A gente vai tratar bastante, explorar bastante aqui o conhecimento técnico do professor Flávio, justamente para tratar sobre os critérios que a Constituição estabelece, né, para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas antes eu queria começar com as séries, justamente falando sobre o MST. O MST está numa semana importante, vou até colocar aqui na nossa tela a página do MST, vale sempre as pessoas darem uma olhada do que tem feito, quais são as ações, o que é a entidade, quais são os projetos. Então, aqui a home do MST, com expectativa de reunir 500 toneladas de alimento, vou repetir, 500 toneladas de alimentos. MST lança a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. O lançamento ocorreu no último sábado, dia 29, com um ato político que reuniu ministros, deputados e organizações sociais. Então, 500 toneladas de alimentos produzidos por este movimento, que é sempre alvo da ação dos setores da extrema-direita, do agronegócio desenfreados, que não respeita nem a sustentabilidade do nosso país e muito menos as pessoas, né? Tem um agronegócio que é positivo, o MST faz um agronegócio positivo, ele produz alimentos de qualidade com essa diversidade. A gente está falando de alimentos ali, não é só arroz, né? Que a gente fala sempre do arroz, viralizou bastante a fala do presidente Lula durante a campanha sobre a produção do arroz orgânico, e, de fato, o MST
atingiu ao longo desses últimos anos esse índice, né, de ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, da América Latina, né, Séries? Corrige se eu estiver errado. É isso mesmo. Mas não é só isso que o MST produz. Além desses alimentos todos, também tem muita ação de educação, ação de cidadania, né, e fazendo aquilo que a nossa Constituição também estabelece. Séries, eu vi hoje, numa entrevista na Globo News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando justamente da CPI do MST. E aí a argumentação, a frase que ele usou ali na entrevista foi que o MST precisa manter-se dentro daquilo que é o fundamento do movimento, é o objetivo do movimento, que é a luta pela reforma agrária, mas que não deve ocupar. Invadir terras privadas não pode, isso o governo, ainda que apoie, defenda, não está certo. Nós temos, abre aspas, ele disse, produtores rurais amedrontados, com medo e armados. E isso é muito perigoso. Essa foi a frase que ele usou para dizer que quem ameaça, quem está gerando ameaça é o MST. E aí eu pergunto a você, o MST é uma ameaça para o Brasil? É uma ameaça para quem tem uma terra privada, tem uma propriedade? É uma ameaça para o Brasil? Daiane, acho que a gente já começa com uma boa provocação, assim, né? Sobre o que é ter medo e o que é ser ameaça, porque, de fato, né, imaginar que os produtores, né, os ditos produtores do agro, estão com medo, estão armados, né, estão preparados aí para atacar um povo desarmado, sem terra, é uma grande contradição, mas é parte desse jogo das narrativas que o agro se utiliza para poder se colocar, se vitimizar, muitas vezes, mas que escondem essa grande força hegemônica e violenta que é o agronegócio no Brasil. O movimento, ele surge, como você bem disse já aí no início, há quase 40 anos, mas é fruto de uma luta histórica no Brasil. A questão agrária no Brasil, ela se confunde com a história da nossa construção enquanto povo brasileiro. Então, desde que os portugueses chegaram aqui e tomaram as terras dos indígenas, que são os verdadeiros donos da nossa terra, e começaram o processo de colonização baseado em um modelo agroexportador, eles deram início a essa lógica da agroexportação, da monocultura, do latifúndio, da violência, porque é parte da natureza do latifúndio, essa natureza de violência, de dominação, de concentração. Então, a gente vai vindo ao longo dos séculos, vivenciando processos diversos de luta pela democratização da terra, de luta pela reforma agrária, de reivindicação desse direito do acesso à terra, seja pelos povos indígenas, seja pelos nossos povos escravizados, seja pelos camponeses. Então, a gente vai passar quase 5 séculos nessa luta e nessa disputa pela democratização da terra e do poder no Brasil, porque terra no Brasil tem um vínculo direto com a questão do poder, da riqueza. E o MST, na verdade, ele vai nascer no final do século passado, num processo de redemocratização do nosso país, reivindicando mais uma vez esse direito de os trabalhadores terem acesso à terra para poder trabalhar. E muito nessa lógica de poder produzir comida, de poder produzir a sua existência. Então, acho que ameaçador é um povo que se organiza para lutar pelos seus direitos. Isso ameaça as elites brasileiras, que é uma elite extremamente conservadora, elitista, racista, preconceituosa, reacionária. Então, isso é ameaçador, um povo que se organiza para lutar pelos seus direitos. E, basicamente, o que o MST vai inaugurar de novo no final do século passado, que já leva aí quase 4 décadas, é essa forma de lutar, que é se organizar para ocupar as terras. Então, a luta pela reforma agrária não é nova no Brasil, como eu disse, ela já leva mais de 5 séculos. A luta pela terra, a luta pelos direitos não é uma coisa nova. A grande novidade que o MST vai trazer, bebendo de muitas fontes, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas as experiências de luta pela reforma agrária no mundo como um todo, é isso, de incorporar a organização da classe trabalhadora, esse elemento da ocupação da terra como uma ferramenta para impulsionar
para pressionar o Estado para impulsionar efetivamente a regularização dessas terras para fim de reforma agrária. Eu acho que a gente ameaça aqueles que a quem não interessa, né, que a gente tenha terra democratizada, alimento para todos e todas, uma vida mais justa. Então, é essa grande ameaça que o MST impõe aí para a sociedade brasileira. Muito bem explicado aqui para a gente. A Séries, que é coordenadora nacional aí do MST, o professor deu uma queda ali, ele estava voltando, eu ia justamente abordar com ele a questão da terra do ponto de vista constitucional, né? O que estabelece a Constituição sobre... Vou embarcá-lo aqui. O professor Flávio deu uma queda aí rapidinha, né? Você já retornou. Eu estava dizendo aqui que eu ia justamente questioná-lo sobre essa questão do direito à terra, da função da terra estabelecida pela Constituição brasileira. Porque a ação do MST parece, da forma que se coloca, tanto pela mídia quanto por alguns parlamentares, como o presidente da Câmara, é de que a ação do MST é ilegal, de que a luta pela terra e a reivindicação e a ocupação de terras é ilegal. Depois eu vou entrar com os detalhes ali das ações sobre as ocupações, mas queria que o senhor explicasse para a gente o que a Constituição estabelece e o que é terra, o que é a função da terra, o que é terra produtiva para a Constituição. Perfeito. Só um aviso, caso eu caia, eu voltarei com o celular, tá bom? A Constituição brasileira, ela, quando promulgada, já consagrou uma nova situação no exercício do direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental. E veja bem, a história do MST, já são aí mais de 40 anos, se eu não estiver enganado, ela busca exatamente isso, garantir esse direito fundamental, não apenas para uma oligarquia atrasada que acorrenta o Brasil, desde o início do Brasil, mas também permitir que outros brasileiros e brasileiras tenham acesso à terra. O MST foi além. Hoje, ele provê serviços sociais que o Estado não provê. Né? Quem conhece os centros de alimentos do MST fica maravilhado com a grandiosidade, e não é só em uma ou duas cidades, em todo o Brasil. Portanto, a função social da propriedade é o parâmetro constitucional, está escrito na Constituição, a propriedade é um direito fundamental, mas ela deve ser exercitada segundo os parâmetros da sua função social. É até estranho quando a gente lê notícias, né, que associam o movimento MST a ideias, como nós lemos recentemente no New York Times, marxistas, porque o MST criaria novos proprietários de terra no Brasil. E quando você diz isso para o sujeito ele não sabe como explicar exatamente que invenção é essa, de que tal marxismo ele está falando. Então, o MST, ele busca promover, concretizar, favorecer as condições necessárias para que a reforma agrária é uma das questões fundamentais do Brasil. Vamos aqui lembrar que 64 ganha força quando o Jango começa a falar em reforma agrária. E este, portanto, é um antigo assunto, uma pedra na evolução, no desenvolvimento do Brasil, e que até hoje continua no mesmo lugar. Além disso, a Constituição Federal, ela se fosse efetivamente cumprida, não é? Nós já teríamos resultados no país com uma maior distribuição de terras. A Séries comentou aí a questão da indígena. Vamos lembrar, inclusive tem a ver com esse tema. Existe muita terra para pouco, eu vou até me recuso a repetir a palavra, indígenas, né? Eles usam outro termo. Não é verdade. Você tem no máximo 2% de famílias que detêm mais de 30% das terras no Brasil. 40% de terras improdutivas da União. São os 12% de terras indígenas que são um problema? Bom, eu gostaria de saber se o presidente da Câmara dos Deputados ele se lembra, né, por exemplo, que toda semana matam pataxós lá no sul da Bahia. Semana passada eu fui nos advogados
que conseguiu uma ordem da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, existe claramente, e depois a gente vai falar disso, uma manipulação política de instrumentos jurídicos. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Perfeito. Muito bom. A gente está aqui com as séries, a Dish, que é do meu movimento, coordenadora do movimento Sem Terra, e com o professor Flávio de Leão Bastos, tratando um pouco sobre essa questão da CPI que vai ser instalada aí, tratando sobre o MST. Séries, a gente juntou aqui duas questões e eu queria que você explorasse um pouco até dentro da fala do professor Flávio, né? A CPI tem o objetivo de criminalizar e atacar tanto o próprio MST como o próprio governo Lula. Há uma série de situações que a imprensa fica levantando, né? Primeiro, as ocupações que aconteceram supostamente em áreas que não seriam improdutivas, que o MST ocupou, e na avaliação desses setores ilegalmente, a mídia também coloca como se fosse ilegalmente, uma ação desordenada. O fundamento da CPI também diz: houve um aumento das ocupações nesse último período, e por isso nós queremos investigar. E aí tem umas falas que dizem assim, a base da extrema-direita: o MST não ocupava nada durante esse período, e agora resolveu ocupar, porque o Lula assumiu o poder, então agora são algumas das versões. A outra é de que a estratégia no Abril Vermelho é diferente de todos os outros abrios que o MST fez. O MST sempre fez ações no Abril Vermelho, até o João Paulo até comentou sobre isso na segunda-feira aqui no Boa Noite. Queria que você falasse sobre quais os critérios o MST utiliza para essas ocupações e se de fato houve um aumento. Vocês consideram que houve um aumento e isso é possível mensurar de alguma forma, se houve? E se não, também, o que isso significaria na avaliação do movimento? A gente entende, né, que nessa disputa de verdades aí, de formas de ver o mundo, as pessoas interpretem de maneiras distintas, né, cada qual aí com a sua intencionalidade. Então, essa narrativa da bancada ruralista, de vir com muita força para cima do MST, não só agora, né, sempre teve muito bem articulada nesse intuito de nos confrontar diretamente, porque entende que de fato a gente disputa e propõe projetos de sociedade diferentes. Ela, em alguma medida, com a chegada do governo Lula, ela se acirra ainda mais. Então ficou muito claro essa intencionalidade, esse recorte que a direita, especialmente a extrema direita, que vem sendo adotada, vamos dizer assim, né, pela bancada ruralista, porque vejam, hoje a bancada ruralista é a maior bancada do Congresso, articulada dentro do Congresso. E ela, em essência, não tem só ruralistas, né? O que ela tem agregado são deputados essencialmente de extrema-direita que enxergam nessa disputa e nesse enfrentamento ideológico ao MST um enfrentamento ao projeto popular para o Brasil. E, claro, consequentemente, ao enfrentar o MST, sim, se está enfrentando o governo. Então, esse bojo da CPI, ele vai tratar justamente disso. É claro que a CPI ela tem um contexto jurídico, mas ela essencialmente ela traz no seu pano de fundo, na sua essência, um contexto político. Então, propor essa CPI agora, para além de querer impedir que se reconstitua o processo democrático no Brasil, o andamento das coisas, a reconstrução do país, a gente tem visto o governo Lula pegou literalmente o Estado desmontado, destruído. Sabe, os ministérios, as políticas públicas, literalmente as próprias estruturas, né, daqui em Brasília, elas foram destruídas pelos últimos anos de governo e desgoverno que a gente teve no Brasil. Então, ao invés de essa extrema-direita se concentrar em pensar em propor um projeto para o país, ajudar a reconstruir o país, não, eles estão botando cortina de fumaça para poder, mais do que tudo, atrapalhar o andamento e a reconstrução desses processos. E a CPI ela vem exatamente nesse contexto. Então, atacar o MST é querer atacar diretamente e indiretamente o governo Lula. Por quê? O movimento, ele claramente é um movimento
organizado em todos os estados brasileiros praticamente. A gente está organizado em 23 estados. A gente tem uma capilaridade bastante grande em torno dos nossos assentamentos de reforma agrária, em torno dos nossos acampamentos, que são imensos, né? Uma capilaridade gigantesca em todo o Brasil. E essa capacidade de mobilizar, organizar, fazer luta, né? Prova disso foi o esforço que a gente fez e foi muito valioso durante o processo eleitoral, que nos ajudou a politizar o processo eleitoral e chegar à vitória do governo Lula. Então, tudo isso não interessa a essa extrema-direita, de que esse movimento ele siga organizado. Mais do que isso, respaldando e endossando essa reconstrução e esse fortalecimento do governo, que a gente entende que é nosso também. A gente ajudou a eleger, a gente ajudou a colocar ele lá e a gente vai ajudar a defender. Então, essa é uma tentativa da CPI, sem dúvida nenhuma, de fragilizar a luta pela terra. E nessa disputa, aí vem esse tipo de... deriva, né, esse tipo de interpretação. Ah, mas o movimento não estava mais ocupando terra, né? Não estava mais fazendo luta pela terra. Não é verdade. Uma verdade a gente vivenciou nos últimos anos no mundo uma pandemia sem precedentes. A nossa geração nunca tinha passado por isso, que a humanidade. Então, a gente viveu num momento e num período que, inclusive, foi muito duro organizativamente falando para o MST, porque foi um período onde a gente se impôs e fomos muito rigorosos com isso, um isolamento social para preservar a nossa base, o nosso povo, a nossa militância, a nossa organização. Então, a gente passou, de fato, por praticamente 3 anos aí sem poder realizar atividades de reunião, atividades massivas. Então, obviamente, a gente teve uma diminuição nos processos de ocupação de terra. Mas, conjugado a isso, também nesse bojo da retomada de uma esperança com o próprio governo Lula, é normal que se voltem a crescer o interesse na luta pela terra, porque o povo ele não se movimenta por vontade ou por gosto. As pessoas não vão para a luta pela terra porque elas acham bonita a cor da bandeira, ou enfim, ou porque elas querem se divertir. As pessoas se movimentam na luta pela terra pela necessidade. Então, os acampamentos de reforma agrária, os assentamentos de reforma agrária, eles são organizados a partir da necessidade concreta das famílias. Então, o que a gente tem visto hoje é uma crescente no interesse à luta pela terra, porque há, de fato, na subjetividade também das pessoas, um sentimento e um movimento de esperança, de que esse pode vir a ser um momento de conquistas para o povo, não só no campo, mas para o povo na cidade também. Então, essa perspectiva na luta organizada pela terra, ela tem a ver com esse crescimento dessa tendência de que se retomem aí os nossos processos de ocupação, de organização na luta pela terra no Brasil no próximo período. Perfeito. Eu encaminhei aqui para a professora, a Célia deve ter visto também, uma matéria do The New York Times no final de semana, né, Célia? Acho que foi no domingo. Eu coloquei aqui aquela tradução do Google, né, da tradução que eles fazem automática, e dá o seguinte título aqui, a página do The New York Times, né, o jornal norte-americano: se você não usar sua terra, esses marxistas podem tomá-la. Aí o olho, né, do título da matéria diz: o movimento dos trabalhadores sem terra organiza os pobres do Brasil para tomar a terra dos ricos, e talvez o maior e mais polarizador movimento social da América Latina, diz aqui a matéria do New York Times. Aí a matéria aqui começa dizendo assim: eles chegaram pouco antes da meia-noite, carregando facões e enxadas, martelos e foices, com planos de tomar as terras. Quando 200 ativistas e trabalhadores rurais chegaram lá, o rancho estava vazio, coberto de mato, e a sede da fazenda trazia vazia, exceto por uma vaca perdida. Agora, 3 meses depois, é uma vila movimentada. Em um domingo recente, as crianças andavam de bicicleta em novos caminhos de terras. As mulheres cultivavam o solo para jardins e os homens colocavam lonas nos abrigos. Cerca de 530 famílias moram no acampamento de Itabela, município nordeste do Brasil, e já se uniram para arar e plantar feijão, milho e mandioca. Os irmãos que herdaram o rancho de 370 acres, querem
que os poceiros, e usa esse termo, não sei se a tradução é correta, literal aqui, né, desapareçam. Os novos inquilinos dizem que não vão a lugar nenhum. Isso aqui é um pouco do abre da matéria, do The New York Times. Eu fiz essa leitura aqui, Séries, porque primeiro coloca aquela coisa da invasão, né? Eles vão tomar as terras dos ricos. Para o povo norte-americano acostumado a invadir os países a partir das suas ações militares, parece uma coisa muito distante. O direito de propriedade lá nos Estados Unidos, para eles, é uma coisa, assim como aqui no Brasil, muito sagrada, muito intocável, e que não tem essa de invadir o que é meu, é herança, etc. Esse conceito de propriedade, muito permeado por essa elite oligárquica, como destacou o professor Flávio, ela vem também com esse assombro, com essa ideia de vem com facões e armas, etc., quando o próprio presidente Lira diz que os ruralistas aí estão armados, e foram bem armados pelo bolsonarismo ao longo desse período todo. Como é que vocês viram essa reportagem? Por que você acha que o The New York Times está preocupado com o MST? O movimento, ele é reconhecido, né, mundialmente já pela luta pela terra. A gente tem muitos comitês em solidariedade ao movimento em diversos continentes, inclusive nos Estados Unidos, né, em diversos países e continentes nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia. Então, há uma capilaridade também dessa repercussão que é tão emblemática no caso do Brasil na luta pela terra, em diversas partes do mundo. Então, o mundo sempre fica com muito foco nesse caminhar do movimento aí ao longo dos passos, dos governos, e acho que isso chama também atenção, porque é um movimento que já transcendeu, né, quase 4 décadas e passou por diversos processos aí ao longo da democratização do Brasil, desde de governos mais moderados até esse último governo de extrema-direita, passando e retomando a governos mais próximos ao nosso propósito, como são os governos do PT. Nessa lógica, nos parece que, mais uma vez, né, essa disputa das narrativas, dos porquês, dos rumos, inclusive, pelos quais o Brasil está sendo levado, de a gente conseguir construir um projeto mais popular e mais com foco na classe trabalhadora, ou de a gente ser tragado por essa disputa institucional e muito baseada na lógica da institucionalidade, que acaba abrindo mão de muitos interesses da classe em função da governabilidade. Acho que isso também tá no pano de fundo aí quando os outros países olham aqui para o Brasil. Está claro que a gente está passando por um momento de reposicionamento das forças. Então, falar também sobre essas forças populares, os movimentos sociais que estão junto do governo, que ajudaram a trazer o governo até essa retomada de posição e ver qual vai ser esse movimento daqui para frente, acho que ajuda também a quem está olhando de fora interpretar qual vai ser o rumo dessas disputas aí, para onde o Brasil deve apontar nessa construção aí para o próximo período. Eu acho que é muito mítico, a forma também como, mas talvez tenha a ver também com a própria tradução do New York Times, mas é um pouco até mítica essa forma como eles colocam esse tema da ocupação, esse próprio tema da questão da função social, da propriedade privada, e da função social da terra, mas essa é uma questão que a gente vem também trabalhando muito para descaracterizar, ao se falar em o direito absoluto da propriedade, a propriedade da terra, o direito da propriedade, a gente precisa também voltar lá nos idos de 1500 e ver de quem de fato é essa terra. Hoje, boa parte das terras que estão invadidas, aí sim, invadidas por grandes proprietários, pelo agro, pelas mineradoras, são terras que pertencem à União, que pertenceram originalmente aos nossos povos originários, aos nossos povos indígenas. São terras que, boa parte delas são terras devolutas. Então, são terras do Estado, que foram invadidas por essa colonização
desregulada, né, promovida aí pela lógica do latifúndio, do agronegócio. Então, essa disputa, né, do a quem pertence, né, e a propriedade, eu acho que é um debate interessante de se fazer. E a gente tem buscado centrar força justamente nesse debate da função social da terra. Então, é a terra para quê? A terra para produzir o quê? Para produzir para quem? E para produzir como? Né? Então, a gente não pode mais se dar ao luxo de estar em pleno século XXI, diante de, né, uma iminência de uma catástrofe mundial, se a gente continuar seguindo, né, a pandemia já nos deu essa senha mais do que clara de que a gente precisa mudar a forma de se relacionar com a natureza, com a produção, com as relações produtivas, econômicas, sociais, né, humanas. Então, a gente está diante disso, de pensar um novo paradigma, de pensar novas formas de se relacionar com a vida e com a nossa existência, e precisamos fazer isso logo e de maneira massiva e organizada. Então, o que a gente vem propor ao falar sobre o debate da função social da terra é justamente isso. É mais do que a quem pertence, é ao que ela vai se dedicar, né? Essa terra, essa função social vai se dedicar a quê e para quem. Exatamente. Professora, eu vou colocar aqui na tela o requerimento apresentado pelo deputado Zucco, tratando justamente sobre a comissão parlamentar de inquérito, né? O tenente-coronel Zucco requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de, aí é o objetivo da CPI, investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Esse é o requerimento apresentado que deu origem à instalação dessa CPI, e aqui ele apresenta a justificativa, cita os artigos tratando sobre os direitos fundamentais, né, garantidos pela Constituição de 88, puxa aqui o artigo 5º, e vem aqui numa sequência de tentativa de justificar essa CPI. Queria que você explicasse para a gente quais são os critérios que a Constituição estabelece para a instalação de uma CPI. E se na sua avaliação, eu mandei mais ou menos a ideia dessa CPI, se na sua avaliação essa justificativa sustenta a abertura de uma comissão, de uma CPI. Ok, Daiane. Primeiro, rapidamente, me permitam citar as normas que disciplinam a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito, para o pessoal entender bem didaticamente, é uma das comissões que tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado Federal, quanto Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores podem ter. Só que as CPIs, elas são provisórias. Por que elas são provisórias? Exatamente porque elas têm por objetivo investigar fato determinado. Então, isso é tratado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, pelas leis 1579 de 52, a lei 10.001 de 2000, lei complementar 105, além dos regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e quando a CPI é mista, ou seja, envolve as duas casas, pelo regimento interno do Congresso Nacional, lá no artigo 21. Bom, se a gente for a fundo neste requerimento em específico, ele é disciplinado pelo artigo 35, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara dos Deputados, que é muito claro, Daiane, Séries e demais que nos escutam aqui. Ele deve apresentar um fato determinado, que não necessariamente é um fato único. Você pode ter uma CPI investigando vários fatos, mas desde que conexos entre si. Mas, por fato determinado, entenda-se, aquele que vou usar agora a expressão do regimento interno da Câmara dos Deputados, devidamente caracterizado no requerimento de constituição de uma CPI. Ora, quando a gente lê a ementa é o que você mostrou na tela, Daiane, e ela é nada mais do que o resumo do que vem abaixo, mais detalhado, a ementa, ela fala em investigar os reais objetivos do MST, como se a gente já não soubesse quais são os reais objetivos do MST há 40 anos. É estranho, né? Então, eu já vou chegar na minha conclusão sobre isso.
investigar a atuação do MST, olha lá, do seu real propósito. O real propósito é que mais brasileiros e brasileiras tenham acesso à terra para produzir. Então, isso também tem nada a ver com o marxismo, naquela manchete do New York Times, que até me surpreende pela falta de seriedade. Aquilo está abaixo da crítica, aquele título. Né? Mais ainda, o seu real propósito, os seus financiadores. O MST mantém de forma absolutamente transparente os seus mecanismos de manutenção, de funcionamento, de atuação. Não, tão transparente que sobre eles, né, não existem 100 anos de sigilo, como nos últimos anos se costumou fazer no Brasil. Quer dizer, não existe neste requerimento, do ponto de vista jurídico, qualquer sustentação para essa CPI. Fica evidente que se trata, mais uma vez, do uso político. Aliás, a Séries colocou bem, né? Quando a gente fala em poder legislativo, nós estamos falando no mais democrático, que deveria pelo menos ser, dos 3 poderes, e que são casas políticas, perfeito. A boa política deve ser praticada. Nós precisamos da política. Né? Só que há uma distorção de conceitos jurídicos para finalidades político-partidárias e ideológicas. É uma distorção. É como se faz no impeachment no Brasil. Ora, a Dilma foi acusada de uma... Como é que se chamava? Pedalada. E, na época, eu dei uma entrevista lá no Rio de Janeiro, ao vivo, sobre isso, quando vários outros governos já tinham feito, e como o governo Bolsonaro fez várias vezes, e não se instaurou CPI. Por quê? Porque é um critério político-partidário ideológico que deixa o direito e a legalidade em segundo plano. Só que a legalidade e o direito são absolutamente importantes para que o instrumento... Eu citei 2 aqui, né? Então, a CPI e impeachment, por exemplo, que são instrumentos para proteger a democracia, não sejam utilizados para desgastar e desmontar o regime democrático. Por isso você tem os parâmetros legais. Que, neste caso, mais uma vez, a gente vê aqui, não é considerado. De novo, é o que o professor Pedro Serrano chama de autoritarismo líquido. Instrumentos democráticos utilizados com desvio de finalidade. O que está acontecendo aqui é mais um exemplo de desvio de finalidade para atingir, evidentemente, não só o MST, mas o próprio governo Lula, que tem 3 meses, né? E falamos aqui, já em algum momento, não à toa, a visita de Lula no hemisfério norte, você tem essa manchete do New York Times. Olha, chega a ser primário, na minha opinião. Eu até vou aprofundar neste caso a sua fala. Vou colocar aqui novamente na tela o trecho dessa justificativa, né? Eles lá fazem aquelas ponderações que o senhor citou acima, e o senhor disse aqui no começo do programa que a CPI deve ter fato determinado, né, para fazer essa investigação. E aí ele segue aqui dizendo qual é o propósito, o objetivo do MST, e aí vem na sequência esse parágrafo. Não nos importa, neste momento, adentrar a discussão, isso é o Zucco, tá? O deputado que fez o requerimento apresentado para a instalação dessa CPI, na discussão acerca da legalidade do que seria a correta atuação deste movimento, mas realmente nos importa irmos aos fatos do que vem acontecendo em nosso país, sendo, em poucas palavras, propriedades rurais produtivas sendo invadidas e um crescimento desordenado dessas invasões. E aí segue citando um caso específico do dia 5 de março, depois eu vou até perguntar isso para as séries, deste ano, citando um caso de uma ocupação dentro aqui do requerimento em Santa Luzia, no sul da Bahia. Eles dizem aqui, professor, que está sendo que terras produtivas estão sendo invadidas e um crescimento desordenado. A gente vai seguindo aqui o requerimento, não aponta números para sustentar que há, de fato, um crescimento desordenado, ou seja, há um aumento X que pulou de 2 para 100. Aqui eles citam 14 invasões registradas, segundo o documento.
mas, de fato, não existe um parâmetro para sustentar esse argumento de que há um número de ações que sustentaria a tese de que há um aumento, porque eles não apontam nem o parâmetro e nem um fundamento. E, inclusive, na hora que cita essas 14 que está aqui, também não aponta qual é a fonte. Tudo isso é necessário para você sustentar a sua justificativa, né? Exatamente. Embora a CPI até está errado na Constituição, de certa maneira, a Constituição diz o seguinte: as CPIs terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias. Veja, isso está na Constituição, é um equívoco aqui, porque a autoridade judiciária no Brasil não tem poder de investigação. Mas a gente entende porque isso vem, a influência da nossa Constituição vem da Itália e vem de Portugal, onde há uma outra estrutura. Ministério Público e Judiciário, em alguns casos, são o mesmo organismo. Mas no nosso caso, mesmo tendo o objetivo de investigar, ora, o pedido de uma investigação tem que ter um mínimo de plausibilidade legal, jurídica. Então, disse que há um aumento de invasões. Onde estão os números? Esses números vieram de institutos reconhecidos ou de institutos mantidos pelo agronegócio? E, por favor, eu me refiro ao agronegócio mais atrasado, o oligárquico, né? Que não quer... A realidade é que esse agronegócio oligárquico que movimenta esse tipo de distorção não deseja outros modelos de produção no país. Não querem sustentabilidade. Eles não querem pequenos produtores também produzindo. Então, existe aqui uma questão que envolve dinheiro público, que envolve verba pública. Essa sempre foi a verdadeira razão quando vem esse discurso de marxistas invadindo terras dos ricos. É um discurso tão batido que em nenhuma parte do mundo ele cola mais. Né? É o que a gente chama de teoria da conspiração. Então, os dados teriam que ter sido apresentados, os números, quais fazendas, ele cita mesmo essa fazenda mencionada aí no sul da Bahia, ele diz depois ela foi retomada. Mas onde estão os documentos que comprovam isso? Há imagens, quer dizer, é um requerimento que pode ser feito contra qualquer tipo de movimento social. Mais uma vez, é a tentativa de criminalizar e manchar perante a população brasileira a imagem de um movimento que hoje é considerado sério em vários países. E aí se utiliza desse procedimento, desse expediente, sem qualquer fundamentação. Ao meu ver, pelo que eu vi até agora, juridicamente não há qualquer sustentação para ele. O próprio requerimento, ele fala contra si. Uhum. Séries, o MST já deu várias lideranças, você mesmo já deu declarações de que justamente esse fundamento não se sustenta em si e dependendo do andar da carruagem, deve recorrer ao judiciário. Como é que vocês avaliam essa questão do ponto de vista do judiciário, que a gente também sabe que em determinados momentos prefere não interferir no andamento de ações e decisões do parlamento, para que não haja aquele tal conflito, né, entre os poderes, e respeitando essa separação desses poderes, há muitas vezes o judiciário diz, não, essa é uma decisão que cabe a lá, feita a instalação se discute, mas diante dos argumentos que apontou aqui o professor, há embasamento jurídico para isso, vocês apontaram já que isso é uma das bases para possível ação de vocês, não é isso? Sim, a gente tem exatamente esse mesmo entendimento que o Flávio já colocou, é uma CPI sem fato determinado, ela não tem base constitucional para existir, ela é parte desse grande palco mesmo de disputas aí, de acirramentos, né, dos interesses entre essa extrema-direita mais acirrada e esse agro mais conservador em relação ao momento em que a gente está vivendo. O nosso foco e vai continuar sendo fazer a luta na sociedade, com a sociedade, porque a luta pela terra e pela reforma agrária, ela só faz sentido se a sociedade brasileira compreender
os porquês dessa luta, e a gente tem entendido que a sociedade brasileira tem compreendido. No início da entrevista aqui, a gente começou falando da manchete que está, né, dando ênfase à nossa Feira Nacional, que vai começar na semana que vem. Então, a feira ela é uma pontinha desse grande iceberg que a gente vem construindo em torno dessa nossa luta por produzir alimento de verdade, comida de verdade para a população brasileira. Então, o nosso foco em relação a esse debate da CPI, sem dúvida nenhuma, vai ser de a gente poder seguir dialogando com a sociedade brasileira e massificar esse entendimento na sociedade, de modo que a sociedade diga, estou com o MST, igual a hashtag na semana passada, que foi muito bem sucedida aí nas redes, já anunciava, né? Então, estou com o MST, quer dizer, eu estou entendendo o porquê da reforma agrária, estou entendendo o porquê dessa luta e demonstrando assim socialmente a inviabilidade e a falta de sentido que tem essa CPI. Também nos toca, é claro, fazer um processo de articulação política, porque nós, como seres políticos que somos, e aí não só nós do MST, mas a sociedade brasileira como um todo, pode se envolver nisso, nessa articulação pela qual vai passar, né, essa construção via parlamento, seja com o governo, com a base do governo, com setores do centro, né? A gente tem tentado estabelecer também esse diálogo. É claro que a gente só não dialoga com quem não é possível de dialogar. Então, é claro que a gente não dialoga com esses setores da extrema-direita, com a bancada ruralista, né? Com esses odiosos do agronegócio que não estabelece nenhum tipo de diálogo civilizado e democrático com ninguém, né? Então, com a gente não seria diferente, a gente não vai chegar a esse extremo, né, de baixar o nível, mas a gente vai sim estamos estabelecendo muitos processos de articulação também por dentro do parlamento para poder reconstruir, ressignificar esse tema da CPI. E, claro, não descartamos aí essa articulação também recorrendo ao Supremo, uma medida que também é possível jurídica da gente poder recorrer, porque, de fato, não havendo um fato determinado, não havendo uma base constitucional, a gente pode vir a recorrer, talvez não nós, né, claro, enquanto movimento, mas outros sujeitos aí que têm esse mesmo entendimento jurídico nosso nessa base inconstitucional, recorrer ao Supremo como uma alternativa, assim, para que essa CPI ela não siga, porque ela não tem sentido de existir na medida em que ela não tem um fato, né, uma determinação, algo concreto para poder ser feita aí a investigação. Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Leonora Verger diz aqui, reforma agrária e taxar grandes fortunas, tal como a debandada de Tebet, Haddad e Campos, né? Até lá, nada muda na avaliação aqui da nossa internauta, nenhuma mudança estrutural. Gesilson, ele destaca aqui 0800 para denunciar cartórios e grilagem de terras anteriores, né? E fazendo aqui uma alusão desse movimento que foi feito durante, inclusive, o governo Bolsonaro, que ele espalhou essa grilagem de terra, principalmente, como destacou as séries aqui também, nos territórios indígenas, né? A violência no campo também perpassa também pela violência contra os povos indígenas. O Carlos Eduardo Lessa mandou um superchat aqui para a gente, dizendo que os grileiros conseguem impor mentiras que são replicadas pelo New York Times contra os benefícios realizados pelo MST. Ele que é de BH, ele está citando aqui também a ação do Movimento Sem Terra. Séries, a gente destacou aqui essa questão do ataque ao governo, mas também tem, dentro desse processo de eleição, que você também destacou que o MST ajudou a eleger o presidente Lula, a gente tem um governo de frente ampla, formado aí por diversos setores da sociedade, numa busca também de derrotar a extrema-direita, o fascismo, que imperava aqui em nosso país. Recentemente, o ministro da Agricultura, ministro do governo Lula, comparou as ações do MST aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Queria que você comentasse essa declaração e, diante disso, eu pergunto como fazer a ação do MST, como fazer a luta pela terra, pela reforma agrária,
sem causar essa situação que muitos apontam, está atrapalhando, né? Houve um debate até aqui mesmo no chat, e muitas vezes entre os nossos analistas aqui, dizendo, poxa, mas agora, será que é o momento? Será que a estratégia de ação política do MST está correta? Não é melhor esperar um pouco diante de uma situação de instabilidade por conta dessas ações políticas e da mídia, que ainda está num processo que o Lula está tentando reconstruir? Será que é a estratégia correta do MST? Como é que vocês avaliam isso? Como contribuir para o governo Lula sem causar instabilidade? De fato, assim, para nós a centralidade da retomada da reconstrução do Brasil esteve e está, sem dúvida nenhuma, na retomada da democracia. Então, viver esses anos baixo um golpe, né, com esse ataque direto aos direitos democráticos, aos direitos da classe trabalhadora, nos fez entender que a centralidade da nossa luta, que inclusive é fruto da nossa natureza, da nossa origem lá nos anos 80, ela incide exatamente nisso, em a gente defender acima de tudo a democracia. E a gente entendeu também que para esse processo de derrocado nas urnas do Bolsonaro, foi fundamental se constituir uma grande frente ampla em prol do bom senso, da vida, enfim, daquilo que a gente, como a gente queira chamar, mas acima de tudo, o que estava em jogo era a retomada da democracia. E a gente é intransigente nesse sentido de dizer que não abriremos mão de ter a democracia como uma condição fundamental, inclusive para a gente poder seguir existindo e seguir lutando pelos nossos direitos, pelos direitos da classe trabalhadora. Então, é uma condição a democracia para que a gente possa seguir a luta do MST, para que a gente possa seguir a luta pela reforma agrária e que para a gente possa construir, assim, um Brasil melhor. Nessa construção, somaram-se todos aquelas que, minimamente, nesse pacto pela vida, pela democracia, pelo bom senso, se enxergavam ali nessa construção, né? O ministro, o Fávaro, Carlos Fávaro, é uma pessoa de muito discernimento, né? Uma pessoa moderada, né? Com posições políticas, claro, muito claras, e muitas delas divergentes das nossas, mas como um ser humano é uma pessoa extraordinária, né? Ele esteve, inclusive, acompanhando a nossa colheita da soja não transgênica lá no norte do Paraná, do norte do Paraná, então ele vem lá da mesma região que eu venho, a gente é, né, quase conterrâneo, então ele vem de uma caminhada de trabalho, de luta, de dedicação e de democracia. Eu acredito que ele foi, claro, pressionado, ele tem sido muito pressionado pela frente da bancada ruralista, pela frente parlamentar aí da agropecuária, mas, de fato, nesse momento de pressão, talvez ele foi um pouco infeliz em comparar esses atos golpistas do dia 8 de janeiro aos nossos processos de mobilização, que são processos democráticos. Então, nada se parece, nada se assimila, e a gente não pode se confundir com isso. Uma coisa foram pessoas financiadas, organizadas para invadir os espaços, os nossos prédios públicos, destruir a nossa democracia e colocar instabilidade no nosso processo democrático brasileiro. Outra coisa é uma luta de um movimento social legítimo que se organiza com base na luta e nos direitos nossos estabelecidos pela Constituição brasileira para lutar pela terra e para reivindicar a reforma agrária no nosso país como um direito democrático. Então, são coisas completamente diferentes que a gente não pode confundir e ter dúvidas de que são, né, talvez, acho que isso foi muito mal colocada, essa situação, mas em alguma medida a gente entende, até porque as pressões, elas não vêm só para o nosso lado também, elas também vêm para todo esse campo amplo que se aglutinou em torno do governo Lula. E o que a gente pode dizer para o povo brasileiro, para a sociedade, e o que a gente tem dito, inclusive, muito para o governo Lula, agora, especialmente no mês de abril, tivemos muitas audiências com diversos ministérios, desde, né, o MDA e o próprio INCRA diretamente, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Fazenda, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Estivemos reunidos com cerca de 12 ministérios ao longo do mês de abril, levando nossa pauta, discutindo, dialogando, e o que a gente tem dito
reafirmar muito esse compromisso que o próprio presidente Lula tem pedido dos movimentos sociais organizados. Semana passada ele esteve no acampamento Terra Livre, organizado ali, onde tinham mais de 6 mil indígenas de diversos povos aqui que estavam reunidos em Brasília, e ele reafirmou mais uma vez aquele compromisso que ele tem destacado como uma função do povo brasileiro organizado, que é de se organizar, que é de pressionar o governo, que é de reivindicar. Então, o que a gente tem dito ao governo, à sociedade brasileira e também para o nosso povo, nos nossos territórios de reforma agrária, é que esse é o caminho para a gente obter conquistas, é a gente seguir mobilizado, seguir organizado, seguir pressionando o governo, porque é papel do movimento social ajudar nessa pressão social ao Estado, ao governo, para a gente obter conquistas. A gente não fez isso, Daiane e Flávio, a gente não fez isso nos últimos anos, ou talvez não fez da forma ou com a intensidade como deveria, e isso nos custou duramente um golpe, em um período que a classe trabalhadora amargou nos últimos 6 anos duramente longas e literalmente duras perdas. Então, a gente passou, é claro, por um período terrível da pandemia, mas que, sem dúvida nenhuma, foi intensificado por um momento obscuro da nossa história, onde a gente enfrentou um golpe, que foi instituído dentro dessa normalidade, né, institucional democrática, pela falta de pressão social e de movimento social organizado. Então, acreditamos que aprendemos com isso, acreditamos que aprendemos com o golpe, acreditamos que aprendemos com a prisão antidemocrática de 580 dias do presidente Lula, quando nós ficamos lá em frente à vigília, vigiando, cuidando da democracia, mais do que cuidar do indivíduo, mas cuidando da nossa democracia, e acreditamos que esses foram passos que nos trouxeram até aqui para nos dizer que a gente não pode dar nenhum passo atrás no sentido de mobilizar o povo, de deixar o povo desperto, consciente, para poder lutar e ter força social para reivindicar os seus direitos. Muito bem. Professor Flávio, queria que o senhor finalizasse aqui destacando para a gente a importância da reforma agrária para um país como o nosso, com tantas desigualdades, né, com um povo em território indígena na condição, por exemplo, né, que se encontrava o povo Yanomami e tantos outros que são violentamente nos rincões do Brasil, tanto dos povos indígenas, quilombolas e também dos trabalhadores rurais. Esse, sim, sempre foi vítima, né? Se a gente fizer um levantamento da violência no campo, as vítimas não são os produtores rurais, os ruralistas, a bancada do agronegócio, etc. São justamente esse povo por conta dessa desigualdade, né? Exato. Eu diria para vocês que, ao meu ver, existem 3 questões que são fundamentais para o Brasil efetivamente se tornar uma democracia concreta, densa, né? O combate ao racismo, o combate ao machismo e a reforma agrária. Sem a gente pensar nesses 3 pontos em cima da mesa e resolvermos esses pontos, até porque eles têm uma intersecção entre si, não é? É a mulher indígena, é a mulher negra, é a mulher quilombola, é o racismo que movimenta, por exemplo, uma ausência de uma resposta para a pergunta que eu tenho. Por que não foi criada uma CPI quando 40 mil garimpeiros invadiram a terra Yanomami e lá permanece até agora, mesmo com o esforço do atual governo, que gerou, eu estou falando do sentido jurídico, gerou um autêntico genocídio, que está sendo o tema das minhas aulas aqui na Alemanha, onde eu estou. Um verdadeiro genocídio, e eu não vi uma CPI para isso. Então, pode-se invadir terra indígena. E aí, no requerimento dessa CPI de agora, nós acabamos de ler aqui na tela. Não nos cabe agora averiguar da legalidade. Como assim? Quer dizer que eu posso instalar uma CPI contra o movimento social, não interessado em saber se o que eles estão fazendo é legítimo e legal? Porque a administração pública, os poderes, os 3 poderes, pelo artigo 37 da Constituição, só podem atuar dentro da legalidade. É um dos princípios. E como assim ele escreve no próprio requerimento, não nos cabe adentrar, o relator, né? Não, o propositor, aliás, não nos cabe adentrar agora da legalidade. Não, a legalidade é um pressuposto para você instaurar uma CPI. Então, o próprio requerimento demonstra o descabimento dela. Eu queria, inclusive, só para deixar claro aqui para o pessoal que nos acompanha agora, quando a Séries fala, né, e após a sua questão, Daiane,
de ir até o judicializar esse requerimento, em primeiro lugar, é preciso entender que o Poder Judiciário não pode mesmo invadir as competências do Legislativo, mas ele pode anular uma decisão quando ela flagrantemente ofende a Constituição e a lei, a legalidade. Aí o Judiciário pode atuar para restaurar esta constitucionalidade e essa legalidade. Essa CPI, ela já é inconstitucional do ponto de vista formal, porque desrespeita os requisitos da própria Constituição, e ela também ofende a legalidade, porque ela própria relega a segundo plano a averiguar se há ou se não há legalidade. Então, ela seria declarada nula a instalação da CPI por conta o Judiciário, ao ser acionado, ao meu ver, deverá reconhecer a nulidade por inconstitucionalidade e por ilegalidade desse requerimento. Perfeito. É isso. Queria muito, infelizmente acabou o tempo aqui, certamente a gente vai chamar a Séries e as próprias lideranças do MST mais vezes aqui, porque é importante que a sociedade tenha informação, esclarecimento sobre o andamento dessa CPI e também dos desdobramentos das ações que o MST vai promover diante dessa situação toda, e também tem informação sobre este movimento que tem 40 anos e cumpriu e cumpre um papel importante para a democracia, para a luta pela terra, pela reforma agrária, que é, sim, um direito constitucional estabelecido. Professor Flávio de Leão Bastos, quero muito agradecer a sua disponibilidade, já é 11, quase meia-noite já, né, na Alemanha, ele está acordado, está aqui nos atendendo, então muito obrigada pela sua participação e sempre a disponibilidade com a gente. Séries Adish, muito obrigado, que bom ver sempre também falando com toda essa propriedade, com clareza, objetividade, para que a gente também se espelhe, né, e olhe e fale, nossa, me identifico com essa mulher, entendo, compreendo o que ela está dizendo e quero também apoiar ou participar dessa luta. Esses espelhos para a gente são sempre muito importantes. Então é muito bom ver uma liderança do MST, mulher, comandando e dando esse suporte, esse apoio nesses esclarecimentos junto à mídia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa luta. Obrigada, Daiane. Obrigada, Flávio, por partilhar esse momento. E bom descanso a todos e a todas. Valeu. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada a todos que continuaram aqui com a gente. O Estado de Direito termina por aqui. Volta na semana que vem em novo formato, aí, nova programação. E vocês continuam aqui com o Léo ao Quadrado. Beijo, tchau, tchau. Valeu.